Eu vou para um assunto importante, que é a questão do fim da greve nas universidades federais. Professor Romero Venâncio, muito bom dia. Muito bom dia, Narciso. Muito bom dia, ouvintes do Jornal da Fã. Bom estar aqui com vocês. Satisfação nossa. Professor, entendimento encontrado entre o Ministério da Educação e entidades que representam aí os professores? Olha, entendimento encontrado em parte, Narciso. Veja bem, nós temos que ser honestos com a população e honestos com nós mesmos, né? O reajuste, que era aquilo que a gente buscava inicialmente, que era o reajuste de 9%, foi nos dado 0% em 2024. Significa dizer, foi uma derrota, né? A gente reconhece que foi uma derrota. Agora, veja bem, em termos de negociação, em avançar sobre mesas para discutir a universidade, houve avanço. Então, é importante isso. Por quê? Porque a nossa greve não era apenas por salário. Inclusive, o apenas é até um eufemismo, porque, de fato, nós estamos com não só o salário defasado, como corroído, não é, pela inflação e por conta do seguinte, Narciso, desde o segundo mandato de Dilma, que a gente não tem reajuste nenhum. Significa dizer, todo o governo Temer e Bolsonaro foi sem reajuste. Então, nós temos, de fato, acumulado perdas, né? Então, nesse sentido, nós sabíamos disso, né? E sabíamos também do reajuste que o governo concedeu a outras categorias. Agora, de fato, em termos de reajuste, foi zero e a gente tem que dizer isso a todas as pessoas, entendeu? Agora, professor Romero, eu pude observar ao longo desta paralisação algumas situações interessantes. Por exemplo, uma delas, a fala do próprio presidente, que chamou a atenção dos sindicatos, entendendo ele que era um momento de recuar. Aquele pronunciamento de Lula teve peso na decisão de vocês? Teve, totalmente, teve. Teve porque Lula, ele é o presidente da República, ele é um presidente que, de certa forma, foi eleito com uma votação expressiva e numa votação muito acirrada. Ele foi dirigente sindical, ele conhece, então teve peso, sim, para nós. Inclusive, eu achei ruim, porque eu acho que não era papel do presidente da República, mas tudo bem, ele tem direito, estamos numa democracia, não estou caçando, jamais caçaria esse direito. Agora, de fato, teve peso, né? E agora, veja bem, ele falou para reitores, sem conversar com nenhuma entidade sindical em greve. Ele falou para reitores que não estavam em greve. Quem estava em greve, na verdade, não houve espaço de negociação. O que eu lamento pessoalmente, Narciso, e acho que Lula teria dado o maior exemplo da história dele na relação com os servidores públicos da educação. Se ele tivesse sentado, ou o ministro da Educação dele tivesse sentado. Você falou em coisas curiosas da greve, vou citar outra. Essa foi a greve em que o ministro da Educação sumiu. O Ministério da Educação sumiu, a gente negociava basicamente com o Ministério do Planejamento. Então, assim, foi uma coisa muito estranha, uma greve da educação em que você não tinha intermediação do ministro da Educação também, né? É uma pena, eu lamento tudo que ocorreu. Foram 44 dias de greve aqui, né, em Aracaju, mas a greve já estava no pico de 60 dias. De fato, era muito tempo, né? A gente percebeu que havia também um certo cansaço na categoria. Agora, de qualquer maneira, foi importante a categoria saber quais são as opções do governo, né? O governo de fato, nos rejeitou, não é? E, obviamente, a gente sabe que a questão de fundo, Narciso e ouvintes, é o arcabouço fiscal. O governo considera uma vaca sagrada esse arcabouço fiscal. Não se mexe, não se toca, né? E a dívida pública parece que é mais importante do que a situação do serviço público brasileiro. É isso. Né? Lamento dizer, mas é isso. Eu pude acompanhar também, professor Romero, alguns posicionamentos de setores, tanto da universidade quanto da própria esquerda, apontando que este movimento grevista estava alimentando a oposição ao governo, alimentando a direita. Aí citaram Nicolas Ferreira, que é presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e uma fala dele comparando o período de greve do atual governo com o governo anterior. Como é que politicamente o senhor acompanhou um pouco esse bastidor desta disputa intra-esquerda e também com a direita nesse contexto da greve? Eu acompanhei bem. E veja bem, eu acho que não é verdade, porque eu acho que a direita nem teve tempo de se posicionar. Verdade, veja bem, Nicolas Ferreira é o dirigente do setor da educação da Câmara, é verdade. Inclusive, ele é indicado pelo próprio governo Lula. Foi num acordo com o governo Lula que Nicolas Ferreira se tornou. Nós criticamos, inclusive, a nomeação dele para ser do setor de educação da Câmara. Foi o governo, numa aliança com o governo, Nicolas Ferreira chegou lá. Então nós não temos culpa nenhuma, né? Segundo,
não estava alimentando direita alguma, até porque a direita está com outra pauta. Olha, a direita, a não ser Nego Ferreira, que se pronunciou por causa do cargo dele, ninguém mais se posicionou. Os bolsonaristas, obviamente, não queriam saber da gente, até porque essa categoria votou em Lula. Esse é o problema. Nós votamos em Lula, né? Isso é público e notório, não foi segredo para ninguém, né, nas últimas eleições. Então, assim, não, eu acho que não é verdade. Se a greve demorasse mais, talvez isso ocorresse. Mas durante esse período aí, no caso da nossa greve dos 40 dias, não ocorreu isso não. O governo, essa greve não desgastou o governo em nada. Agora, o governo foi inábil na negociação. Eu acho que ela, eu vou ser sincero com vocês aqui, Narciso, essa greve era para não ter ocorrido. Por quê? Porque o governo poderia ter negociado antes. Essa greve não era para ter ocorrido, né? Ela ocorreu por conta de desgaste na negociação, porque houve uma anterior à greve. Então, esse desgaste levou exatamente à greve e também à nossa corrosão salarial. Eu estou pensando aqui na maioria da categoria. Porque, veja bem, a maioria da categoria que entrou nos últimos 10 anos, ela de fato está perdendo dinheiro e a gente tem umas tabelas que depois eu vou enviar aqui para você ver. Pelas tabelas dá para perceber, né? Quem é quem em termos de reajuste salarial na nossa categoria. É isso. Perfeito. Quais são os próximos passos em termos de mobilização sindical e também em formação de utilidade pública? A universidade já está funcionando? Tem data para voltar efetivamente? Olha, Perfeito. A universidade formalmente já está funcionando, desde ontem, formalmente. Agora, nós indicamos para ajustar o calendário, para preparar os estudantes, para informar os estudantes, que tem muitos estudantes de fora do estado, né? Uhum. Então, assim, a gente está propondo voltar no dia 9. Dia 9, que é uma terça-feira. Queríamos dia 8, mas dia 8 é feriado, né? Dia 8 é feriado aqui do estado. Então, nós propusemos dia 9, retorno às aulas. Agora, as atividades administrativas voltam hoje normalmente. A atividade administrativa hoje, dia 9. E nós vamos continuar nos mobilizando, porque, veja bem, esse tipo de acordo derrotado, ele abre brecha para uma próxima greve. Eu não quero dizer que vai ter. Agora, a possibilidade existe por conta da situação, né? Há um incômodo muito grande econômico da categoria. Então, nós criamos um comando de mobilização local na UFES. Esse comando vai acompanhar, vai fazer atividade de formação, de divulgação e de comunicação, né? E vamos seguir, obviamente, os nossos trabalhos a partir do dia 9 de julho, uma terça-feira. Perfeito. Professor Romero Venâncio, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal da Fã. Espaço sempre aberto. Muito obrigado, a fã sempre nos escuta, é verdade, e você, Narciso, e aos seus ouvintes. Um abraço, bom trabalho. Obrigado, professor Romero Venâncio, trazendo aqui um relato da decisão aí, portanto, do fim da greve nas universidades federais. O movimento avalia que realmente houve uma derrota, mas não deixará a mobilização para tentar rever esta decisão do governo de não trazer, neste momento, o reajuste, a recuperação salarial dos trabalhadores das universidades federais em todo o Brasil.